A gente ainda fala um pouco sobre a Páscoa hoje. A gente está na semana da Páscoa. E hoje a gente vai falar um pouco, no modo geral, sobre a Páscoa. A gente sabe que tem algumas visões que têm se disseminado ultimamente, desde um certo tempo até hoje, a respeito da Páscoa, né, que querem perverter o real sentido daquilo que é a Páscoa. Por exemplo, quem nunca ouviu falar que a Páscoa é o coelho que coloca um ovo de chocolate, ou que a Páscoa está relacionada a chocolate. Porém, o objetivo da gente hoje aqui é encontrar biblicamente o real sentido, a real razão da Páscoa. Bem, primeiro sobre a palavra em si. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima ou simplesmente passagem. E a primeira vez que a Páscoa ela foi celebrada foi na época que o povo de Israel estava no Egito, os hebreus estavam no Egito, no contexto das 10 pragas que estavam sendo lançadas sobre o povo de Deus. Depois das 9 primeiras pragas em que o faraó resistiu e não liberou o povo, Deus preparou uma 18ª praga, que seria a mais dura de todas as pragas, a praga que culminaria com a saída do povo de Deus do Egito, que foi a praga da morte dos primogênitos, a 10ª praga. O livro de Êxodo, capítulo número 12, mostra não só a instituição da Páscoa, como também como ocorreu a 10ª praga. E aí a Páscoa foi instituída com o objetivo primordial de que o povo de Deus fosse liberto da morte dos primogênitos, ou seja, da praga. Então, por meio do simbolismo da Páscoa, por meio do que aconteceria na Páscoa, o povo de Deus, os primogênitos do povo de Israel, não morreriam. Mas o que é a Páscoa no Antigo Testamento? Quando a gente lê o capítulo 12 de Êxodo, dos versículos de número 1 até o versículo número 20, a gente vê que o Senhor ele institui e diz que no primeiro mês do ano hebraico, que é o mês de Nissan, o povo de Deus, no 10º dia do mês, deveria separar um cordeiro de um ano, sem defeito, sem mácula, perfeito, e no dia 14 do mês, eles deveriam matar esse cordeiro e o seu sangue deveria ser colocado nas laterais e nos umbrais das portas, na parte de cima das portas e nas partes laterais. E quando o anjo que vinha passando pelas casas, passando pelo povoado ali, passando pelo Egito, matando os primogênitos, a 10ª praga, quando ele visse aquela marca do sangue e nos umbrais e nas laterais das portas, ele passasse por cima das casas. E é por isso que o nome dado foi esse Páscoa, porque quando o anjo, enviado pelo Senhor, ele vinha e estava passando pelas casas, ele viu o sangue, ele pulava por cima da casa e o primogênito era salvo. Porém, a gente sabe que, decorrido a 10ª praga, os primogênitos de todas as famílias dos egípcios morreram. Todos eles, inclusive o primogênito do próprio faraó, como relatado no texto. Depois de o primogênito de faraó morrer, o que aconteceu? A gente imagina a tristeza, o quanto que ele ficou. E aí a revolta também, tanto que ele diz, sai daqui da minha terra, que é o que o povo queria, sai da minha terra aqui, leva o que precisa levar, leva ouro, prata, bens, servas, tudo, só sai daqui. E aí o povo de Israel, ele sai da terra do Egito. Então a Páscoa é instituída nesse sentido, de livrar o povo da morte dos primogênitos, e ela continuou sendo festejada, como é festejada até o dia de hoje, não só pelos judeus, mas também por nós cristãos, sendo que nós festejamos por um motivo diferente deles. Eles festejam até o dia de hoje como uma lembrança do que Deus fez, livrando-os do jugo da escravidão do Egito. E aí o povo saiu do Egito, né? E todos os anos, Deus ordenou que todos os anos, perpetuamente, fosse comemorada a Páscoa no território de Israel entre os judeus. E aí deveria matar um cordeiro, cada família matar um cordeiro, né? Comer certas partes do cordeiro, com pães sem fermento, porque na Bíblia o fermento ele representa o pecado. Então, durante o período da Páscoa, 7 dias que se comemora a Páscoa, de 14 a 21 de Nissan, que corresponde, dependendo do ano, a março ou abril do nosso calendário, fosse comemorada a Páscoa e eles não pudessem comer o fermento. E aí continuou sendo comemorado durante os tempos como uma forma do povo de Israel lembrar do livramento que Deus concedeu a eles e de
que ele saiu do Egito pela graça de Deus. Porém, com o passar do tempo, isso, sei lá, foi uns 4, 5 mil anos atrás, por volta disso, faz muito tempo. E com o passar do tempo, a Páscoa ela tomou um novo significado, principalmente para nós cristãos. E qual é esse significado? Se a Páscoa original, que nós estamos falando aqui agora, tinha o significado de lembrar o povo do que Deus havia feito, um tempo em que o povo recordava aquilo que Deus tinha feito, um tempo em que o povo lembrava que Deus tinha os libertado, que Deus tinha os salvado da morte certa. No Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus, é relatado um novo sentido da Páscoa. E esse novo sentido da Páscoa é advindo da presença de um ser sobrenatural entre os humanos. O novo sentido da Páscoa que é dado nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e que é retratado durante todos os livros seguintes da Bíblia, é que Cristo ele veio à Terra. Quando Cristo ele veio à Terra, ele mudou completamente tudo. Ele mudou completamente a história da humanidade. Porque a gente para pensar que Deus, ele sai do seu trono de glória, ele estava lá coberto de glória como o Filho do Deus Pai, ele é Deus Filho, da mesma substância que o Pai. Ele lá no seu trono de glória, ele abre mão daquela sua glória que ele tinha com o Senhor. O texto escrito nesses 2 diz que ele, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Antes ele a si mesmo se esvaziou, ele assumiu as formas de servo, ele viveu entre nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele voltará. O texto ele fala isso. E quando Cristo ele vem, o próprio Cristo celebrou a Páscoa, né? Era uma festa que todos os judeus tinham que celebrar.